Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha que assunto legal que eu estou trazendo aqui para a gente hoje estudar. E isso aqui é muito importante para os seus investimentos, porque você precisa acompanhar a taxa Selic e a taxa CDI, porque ela remunera basicamente quase todos os nossos ativos aí de investimentos que a gente tem aqui no país, tá bom? Então vamos entender um pouquinho disso aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar do assunto. Se você não gostar, você reclama com o meu estagiário aí que ele sugeriu o assunto aí, e aí é por conta dele. Você pode xingar aqui nos comentários à vontade esse estagiário, tá vendo, né, estagiário? Fica de olho aí. Então, se o pessoal não gostar, é culpa sua. Primeiramente, a gente tem que entender o que seria a taxa básica de juros, a taxa Selic Meta. Então, essa taxa Selic Meta seria a taxa básica de juros da nossa economia. E como que ela é formada? O Banco Central, através do Copom, que é formado lá pela diretoria do Banco Central. Então, o Copom ele vai se reunir 8 vezes ao ano com a finalidade, tá bom, gente, de definir essa taxa básica de juros, que seria a Selic Meta. Então, ele reúne 8 vezes ao ano, define a taxa de juros e aí o mercado fica acompanhando essa taxa basicamente. E ela é muito utilizada, sabe aonde? Na política monetária. Então, quando a inflação aumenta muito, o que acontece com a taxa de juros? O Copom se reúne, vai lá e aumenta a taxa de juros para poder controlar a inflação. Tem outras ferramentas para controlar a inflação dentro da política monetária, mas não é um assunto de hoje. Então, essa seria a taxa básica de juros. E agora, a verdadeira taxa que vai remunerar os nossos ativos seria a taxa Selic Over, tá? Então, quando você vê um ativo lá que está remuneração Selic mais tantos por cento, então taxa Selic mais tantos por cento seria essa Selic Over. E como que ela é formada? Agora que vem o pulo do gato. Olha que esqueminha legal que eu fiz aqui pra gente, você nunca mais vai esquecer. O que acontece? Isso aqui é real, tá, gente? Isso aqui acontece de verdade todo santo dia. O Banco B, Banco X, Banco do Brasil, o Bradesco, enfim, qualquer banco que coloca aí na sua cabeça tá valendo. O Banco B fechou o seu caixa negativo e isso, como regra, não pode acontecer. Ele não pode fechar o seu caixa negativo. Então ele tem que recorrer a um banco que fechou o seu caixa positivo e pedir uma grana para esse banco emprestado, falar, pô, me empresta aí porque eu tenho que fechar o caixa aqui no positivo, senão o Bacen vai vir em cima de mim. E aí o que ele faz? E também esses bancos, eles têm que ter dentro da sua carteira, ali dentro dos cofrezinhos deles lá, tem que ter títulos públicos federais guardados ali, tá bom? Porque título público federal é um título de menor risco que tem no mercado e o banco consegue resgatar esse dinheiro de forma rápida, a liquidez é rápida também para poder honrar com seus compromissos caso ocorra algum problema dentro do banco. Então é obrigatório também ele ter guardadinho lá alguns títulos, tá bom? Eu não sei o número exato e você não precisa focar nesse número exato, mas tem que entender basicamente o raciocínio. Então, o Banco B, saldo negativo no dia, tem título público federal suficiente, ele faz o quê? Banco A, me empresta uma grana aí para eu fechar meu dia. Eu te dou como garantia títulos públicos federais. E o Banco A, beleza, tá garantido aqui o dinheiro. Só que agora eu vou cobrar uma taxa em cima disso aí para fazer esse empréstimo nesse dia, taxa do dia ali de empréstimo. E aí ele cobra uma taxa que fica bem próximo à taxa Selic Meta. Então pode ser um pouco para cima, um pouco para baixo. Cada banco cobra a taxa que ele achar melhor. E aí então essa taxa média efetiva dos empréstimos entre os bancos em um dia aqui, então a média de todas as taxas, de todos os empréstimos ali entre os bancos em um dia seria a taxa Selic Over. Olha que legal, ela é formada dentro desses empréstimos aqui entre os bancos, tá bom? E ela que vai remunerar os nossos ativos. Isso aqui você nunca mais vai esquecer. Mas e agora, Gustavo, como é que forma a taxa CDI? Percebeu que o desenho é basicamente a mesma coisa? Olha só, é muito fácil. Então a taxa CDI vai formar da seguinte forma: o Banco B agora, ele só tem a quantidade de títulos públicos federais o suficiente ali, que é a quantidade mínima que o Bacen determina que tem que ter. Então ele não tem título sobrando, igual tinha esse banco anterior aqui, ele não tem sobrando para dar como garantia. Aí sabe o que o danado faz? Vai lá e faz assim, ó. Eu faço meu próprio título aqui, então eu vou emitir um título privado e vou te dar, Banco A, como garantia esse meu título privado. O Banco A aceita tranquilamente ali
e faz o empréstimo para o banco B e cobra uma taxa em cima disso aqui também. E normalmente essa taxa fica baseando aqui, ó, fica girando próximo à taxa Selic meta. Só que como agora é um título privado, então essa aqui tem um nome diferente dessa por conta desse título privado, então ela seria uma taxa efetiva, uma taxa média efetiva dos empréstimos entre os bancos, taxa de depósito interbancário ou taxa CDI, Certificado de Depósito Interbancário. É desta forma que são formadas essas duas taxas muito importantes no nosso mercado. Tá entendendo agora? Entendeu direitinho aqui agora? Agora sim, se você entendeu, dá uma curtida aí. Se foi importante para você, faz um comentário aqui embaixo aqui. Se gostou do vídeo, bora para mais um aí para frente, beleza? Um grande abraço.